Boa tarde, meu nome é Tainá e eu vou falar sobre o nosso trabalho de história. O sumário. Bom, eu vou falar sobre os movimentos sociais que aconteceram na República Velha. A Revolta de Canudos, a Revolta da Chibata, o Tenentismo, a Revolta da Vacina e a Revolta dos Contestados. Primeiro eu vou falar sobre a Revolta de Canudos. Vou fazer um pequeno resuminho. Foi um conflito no sertão baiano ocorrido em 1896 e 1897, que terminou com a destruição do povoado de Canudos, que aí surgiu o nome de guerra. Houve várias batalhas entre tropas do governo federal e um grupo de sertanejos liderados por um líder religioso, que era Antônio Vicente Mendes Maciel, o Antônio Conselheiro. Na época, a população miserável da região ficou em torno do conselheiro, que havia passado anos pelo sertão, pregando uma mistura de doutrina cristã e religiosidade popular. Em 1893, os sertanejos fundam o Arraial de Canudos, um povo muito pobre que chegou a ter 5.000 casas e apenas 20 a 25 mil habitantes. Só que a relação do povoado com o governo começaram a se complicar, ainda em 1893, quando os moradores ficaram rebeldes contra a cobrança de impostos. Eles se rebelaram e queimaram os documentos emitidos pelo governo. Aos olhos dos governantes, Canudos começou a ser visto não só como um arraial de fanáticos religiosos, mas também como um ninho de rebeldes monarquistas e perigosos, que passaram a ser eliminados, ou seja, passaram a ser mortos. Para acabar com os revoltosos, o governo tentou 4 vezes, que foi as 4 expedições militares. Nas 3 primeiras, o exército não conseguiu deter, e na terceira delas, o massacre foi tão grande que até o comandante foi morto em combate. Mas na quarta, a última campanha, foi a que definiu finalmente e pelo menos 30 mil pessoas morreram na batalha final, que os soldados conseguiram ganhar. Bom, aqui tem alguns pontos que eu botei aqui, que ele era liderado por Antônio Conselheiro, que era um líder messiânico, como eu falei, e eles estavam contra a República, porque eles ficavam insatisfeitos com a República. E esse aí, Rio de Janeiro passou por um processo de modernização, foi a retirada dos cortiços. Aí muita gente ficou sem abrigo. E aqui eu botei um mapa, vou dar aqui um zoom, que aqui mostra Canudos, e aqui são as pessoas que ficaram desabrigadas com a modernização do Rio de Janeiro. Agora eu vou falar sobre a Revolta da Chibata. A Revolta da Chibata foi um importante movimento de motim naval, ocorrido no início do século XX, na cidade do Rio de Janeiro. Começou no dia 22 de novembro de 1910. Nesse período, os marinheiros brasileiros eram punidos com castigos físicos. As faltas graves eram punidas com 25 chibatadas, que eram uma chibata mesmo, que batiam nos marinheiros se eles fizessem alguma falta, alguma penalidade. Esta situação gerou uma insatisfação muito grande entre os marinheiros. A revolta ocorreu quando o marinheiro Marcelino Rodrigues foi castigado com 250 chibatadas, por ter ferido um colega da marinha, dentro do encouraçado Minas Gerais. O navio de guerra estava indo para o Rio de Janeiro, e a punição que ocorreu na presença dos outros marinheiros desencadeou a revolta. O líder da revolta era João Cândido, conhecido também como Almirante Negro, o tão famoso Almirante Negro, que redigiu a carta reivindicando o fim dos castigos físicos e melhoria na alimentação. Caso não fossem cumpridas essas reivindicações que ele deu, os revoltados ameaçaram bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Bom, e esses tópicos que eu botei aqui foi que ele foi liderado por João Cândido, tá com a imagem dele, ó. Também o abuso do poder dos soldados, porque os soldados eles machucavam muito os do poder as chibatadas. Também os marinheiros ficaram insatisfeitos, que eles eram tratados como escravos. Eles ficaram insatisfeitos com essas chibatadas, pois machucava muito o marinheiro. E os marinheiros também ameaçaram, como eu falei, os governadores a bombardear a cidade do Rio de Janeiro. Aqui uma foto dos marinheiros, vou dar aqui um zoom.
Pronto. Agora eu vou falar do tenentismo. O tenentismo foi um movimento político e militar realizado por jovens oficiais brasileiros durante o período da Primeira República. Esse corpo de oficiais era composto em geral por tenentes e capitães que estavam insatisfeitos com o sistema político brasileiro. Tá aí o ponto, eles estavam insatisfeitos. O surgimento do tenentismo foi em 1920, que contribuiu para a desestabilização da ordem política. O surgimento desse movimento remonta à campanha eleitoral das eleições de 1922. Nessas eleições, a oligarquia paulista e mineira lançou Arthur Bernardes como candidato a presidente e enfrentou a concorrência de Nilo Peçanha, apoiado pelas oligarquias do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro. Eu botei aqui alguns tópicos, que eram o descontentamento dos tenentes e as patentes abaixo. Eles estavam insatisfeitos com a República. Esse grupo era formado pela classe média e baixa. E aqui também era patentes abaixo dos tenentes. O principal objetivo era promover reformas às instituições republicanas. Ou seja, ele queria melhoria, porque ele estava insatisfeito com o sistema político brasileiro. Agora eu vou falar sobre a revolta da vacina. Primeiro, eu botei aqui o primeiro ponto, que nós temos que falar sobre a reforma na saúde, né? Que foram as mudanças implantadas no Rio de Janeiro, que incluíam um novo projeto da saúde pública. Principalmente pelo médico Oswaldo Cruz, como eu botei aqui no tópico, que inicialmente ele atuou no combate aos animais transmissores de doenças como ratos e mosquitos. Depois, ele investiu na erradicação da varíola, que era uma doença viral que causava febre alta, mal-estar e lesões na pele. Para impedir essa propagação da varíola, foi aprovada a Lei da Vacinação Obrigatória, em 1904. Com essa lei, o governo tinha permissão para usar a força policial para abrigar as pessoas a se vacinarem. Nessa época, as vacinas ainda não eram tão difundidas como era hoje. Pessoas ainda tinham essa dúvida se sua ação era boa e eficácia e não aceitaram o caráter obrigatório da medida. Então aí que surgiu a revolta da vacina, que foi aproveitando essa situação, os políticos que eram oposicionistas passaram a criticar a obrigatoriedade da vacina e questionaram mesmo se essa vacina prestava ou não. As ideias deles influenciaram a opinião de várias pessoas que estavam com dúvidas. Além disso, também teve o autoritarismo, que caracterizou as medidas de Oswaldo Cruz, aliado às imposições do bota abaixo, que contribuíram para as insatisfações. O bota abaixo ele foi um movimento que foi para botar abaixo os cortiços, também que gerou várias insatisfações populares. Mas enfim, não vem ao caso. Então, protestando contra essa situação em 1904, a população carioca se organizou em uma revolta que ficou conhecida como a tal revolta da vacina, que bondes e edifícios foram destruídos como protesto. Tá aqui uma foto bem conhecida que também tem no nosso livro, que foi no dia da reforma, né, que eles reviraram tudo e fizeram aquele protesto. Os tópicos que eu coloquei foi a reforma na saúde, como eu já expliquei, e o médico Oswaldo Cruz, que foi ele que implantou o sistema de vacinas para impedir a propagação da varíola. E também os políticos oposicionistas que passaram a criticar a obrigatoriedade. Bom, agora, por último, eu vou falar sobre a revolta do contestado. A revolta do contestado era liderada pelo líder José Maria, como eu botei aí no tópico. Foi um conflito armado que opôs as forças do governo e os camponeses que viviam na região, disputada pelos estados de Santa Catarina e Paraná. A estrada de ferro entre São Paulo e Rio Grande do Sul estava sendo construída por uma empresa norte-americana. Para a construção da estrada de ferro, milhares de famílias de camponeses perderam suas terras. Essas famílias de sertanejos pobres foram atraídas para o movimento de José Maria, como eu falei, que era o líder. Em meio à disputa entre a terra de Santa Catarina e Paraná, o Monte José Maria e seus fiéis fundaram cidades santas, entre aspas, né, que eles chamavam de cidades santas, que eram povoados autônomos que atraíam pobres e camponeses.
Eles, como eu falei na revolta de Canudos, eram vistos como os fanáticos e monarquistas, que eram reprimidos pelas forças oficiais. No finalzinho de julho de 1916, Adeodato Ramos estava embrenhado na mata, fugindo das tropas de exército. Ao sair da estrada, foi visto por uma patrulha, e então o último líder rebelde da Guerra do Contestado se entregou. E sua captura foi o fim da revolta, que é considerada a revolta mais sangrenta do século XX no Brasil. Pronto, eu acabei. Muito obrigada pela atenção. É isso.